Olá, como estão? Estamos aí para terminar o nosso livro do segundo bimestre, né? Então, assim, nos preparando já para as provas que acontecerão no final do mês de julho. Eu estou sempre falando isso para vocês para não esquecer. Podemos esquecer, né? Estamos aqui seguindo firme. Hoje vamos terminar o conteúdo da disciplina História do segundo bimestre, tá bom? Eu vou estar sempre, quando a gente sair de uma página para outro assunto, eu vou estar fazendo algum movimento para você entender que a gente está ali acabando aquele conteúdo. Acabou o exercício, a gente vai entrar em outro assunto, tá? O primeiro assunto é a chegada dos portugueses no Brasil. Abra o seu livro, turma 401, na página 21. Conhecer a expedição que trouxe os portugueses para o Brasil. Analisar o contato dos portugueses com o Novo Mundo. Refletir acerca do termo descobrimento do Brasil. Sabemos que quando o Brasil foi descoberto, né, vimos na aula passada, que já existiam povos aqui, né? Existiam os povos. Quem eram esses povos? Eram os indígenas, né? Eles estavam aqui quando o Brasil foi descoberto, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? E o Brasil fica numa América, e essa América também já havia sido conhecida, né? A América foi conhecida antes que Pedro Álvares Cabral chegasse, né? Aí a gente tem aqui, ó, na página 21, a chegada às Américas, né? O Brasil, quem chegou aqui em 1500 foi Pedro Álvares Cabral, porque ele estava navegando para ir às Índias comprar algumas coisas lá, que a gente já sabe que são especiarias e tal, que a gente viu isso na aula passada. O primeiro contato dos europeus com a América não foi feito por um português. Não, já temos discutido o grande incentivo que eles recebiam para melhorar os instrumentos de navegação. Foi o navegador genovês, morava em Gênova, Cristóvão Colombo, que no meio do ano de 1492, sob o financiamento do rei espanhol, chegou às Américas, mais especificamente a Bahamas, na América Central. Bahamas, lindas praias. A expedição de Cristóvão Colombo seguiu os mesmos objetivos dos portugueses, que eram chegar às Índias. No entanto, a diferença se fazia na direção da navegação. Enquanto os portugueses navegavam em direção ao sul para contornar a África, Colombo decidiu navegar em direção ao ocidente, e que já se acreditava que a Terra era redonda. Aqui a gente tem o mapa, né? A rota da expedição de Colombo, né? Ele saiu de onde mesmo? Ele saiu de Gênova, né? Da América do Norte, e passou pela África para chegar aonde? América do Sul. Apesar de estar certo em relação ao formato da Terra, a Terra é redonda, ligeiramente achatada, né? O navegador não sabia a real distância e mesmo ainda o que encontraria no novo continente. A chegada dos espanhóis das Américas levou um intenso embate aos portugueses, que se achavam donos dessa terra, pois estavam navegando no Atlântico Sul, enquanto os espanhóis defendiam a sua posse por terem sido os primeiros a chegar na região, né? Intensa negociação se estabeleceu. Uma dessas negociações se chama Tratado de Tordesilhas, em 1494, dividindo o mundo em duas partes, como demonstra o mapa a seguir. Aqui nós temos um mapa mundi, né? O Tratado de Tordesilhas, mas não era bem dividir, né? Olha essa divisão aqui, ó. Olha, parte da Espanha era parte de laranja e de Portugal era parte verde, incluindo também as ilhas. A chegada dos portugueses ao Brasil. Apesar do Tratado de Tordesilhas ter sido assinado em 1494, os portugueses demoraram para avançar sobre as terras, que consideravam suas no continente americano. Quer dizer, eles avistaram, mas não tomaram posse. Somente após conquistar o principal objetivo
principal fugitivo português, no século XV, o rei de Portugal decidiu olhar em direção às Américas. Assim organizou uma expedição composta por 13 embarcações, com dezenas de canhões, cerca de 1.500 pessoas, incluindo, além de especialistas na navegação, escrivãos, cartógrafos, padres, jesuítas, soldados, tudo tinha lá. Todo sob a liderança de Pedro Álvares Cabral, que tinha a ordem do rei chegar às Índias, assim como havia feito com Vasco da Gama. Porém, deveria fazê-lo ao mais longo do continente africano. Com o incentivo do rei de Portugal, deu direito ao comandante de tomar posse de toda a terra que encontrasse no caminho. Vamos lá ver o que vai dar isso, hein? No dia 9 de março de 1500, as embarcações saíram de Lisboa, Portugal. E 43 dias depois chegaram a uma região não conhecida por aqueles navegantes, o Brasil, Terra Nova. Assim, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra trouxeram os portugueses para um território desconhecido, que foi batizado como, o primeiro nome que teve o Brasil, Ilha de Vera Cruz. O local desembarcou e recebeu o nome de o local que eles desembarcaram, a tropa que estava naquelas caravelas. O local foi chamado de Monte Pascoal, devido à chegada dos navios na Semana da Páscoa. Ficava atualmente na cidade. Esse Monte Pascoal, ele ficava onde hoje é a Bahia, Porto Seguro, Bahia, Salvador. Assim que desembarcaram, fincaram uma cruz de madeira para marcar, né? Esse aqui é meu, tomou posse, até que enfim, né? Apesar de o navio não seguir para as Índias, retornou do Brasil direto para Portugal. O objetivo era entregar o mais rápido possível para o rei um documento muito valioso, a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão. Essa carta, escrita pelo escrivão principal da expedição, contava ao rei as primeiras impressões que tiveram do Novo Mundo. Aqui nós temos um trecho da carta, né? É onde ele fala assim, abre parênteses, uma gente parda, bem disposta, quer dizer, trabalhava, né? Com cabelos compridos, andavam nus, sem roupa, sem vergonha alguma. Os homens têm seus cabelos grandes e barbas peladas, e pálpebras e sobrancelhas são pintadas de branco, negro, eles eram pintados, né? As pinturas que ele usava eram cor branca, cor escura, negra, né? Azul e vermelho. As mulheres andavam igualmente, nuas, são bem feitas de corpo, traz os cabelos compridos. Nessa terra, até agora, não pudemos saber se existe ouro nem prata, nem coisa alguma, nem metal ou ferro. Porém, a terra em si é de bons ares, assim frio e temperado. As águas são infinitas. A terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela. Tudo que plantar dá. Esse é o Brasil. Descobrimento, conquista e invasão. Sabemos que eles descobriram, conquistaram. Agora vamos ter cuidado com a invasão, não é verdade? Porém, o Brasil não era conhecido, já que havia uma grande população indígena. Essas pessoas aqui que Pero Vaz de Caminha descrevia em sua carta para o rei, ele estava falando dos índios. A gente sabe disso. Então, quando eles chegaram aqui, não estava vazio, não. Não tinha só plantinhas e bichinhos. Tinha gente, né? Porém, o Brasil não era conhecido, se já havia uma grande população indígena morando nele. Isso quer dizer, então, que naquele dia o Brasil foi descoberto para os portugueses e para os europeus, mas não para todo mundo. Assim, os historiadores começaram a buscar novas formas de definir esse dia, e até hoje não encontraram uma ideia única. Porém, o que aparece em maior frequência são conquistas e invasões. Conquista, pois a partir da guerra travada entre portugueses e indígenas, os primeiros saíram vitoriosos. Invasão, porque os portugueses tinham maior domínio de armamento e com certa facilidade conseguiram dominar e controlar o território.
Segundo alguns historiadores, o primeiro europeu a chegar ao território brasileiro foi o navegador português Duarte Pacheco Pereira, em 1498, sob o comando do rei espanhol. O italiano Américo Vespucci, em 1499. E os espanhóis Vicente Pinzón e Diego de Lepe também teriam chegado à costa brasileira antes de Cabral. Certo ou errado, Cabral foi o único que teve o direito de iniciar o processo de colonização das terras brasileiras. Senão, ao invés de nós sermos portugueses, nós seríamos italianos. Isso aí. Tá bom assim, né? Na página 25, nós temos exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Que qualquer dúvida você retorna à leitura. 6, 7, 8, na página 26. Quer ser livre e também quer livrar os outros? Querer ser livre é também Querer ser livres é também querer livres os outros. Você quer ser livre? Para poder brincar? Libera sua mãe, que está sentada ao seu lado. Faz seus exercícios. Fala, mãe, já entendi. Vou ler de novo e vou fazer. Para você ficar livre e poder brincar. Olha como é que é legal essa frase, olha. Querer ser livre é também querer livrar os outros, né? Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Para sermos livres, não podemos querer controlar as outras pessoas. Eu não posso querer que vocês fiquem sentados em frente ao vídeo, ouvindo eu narrar o texto todo o tempo, né? Não é o querer, é necessidade. Vocês precisam aprender, né? Falamos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Agora, os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Eles chegaram, avistaram a terra. Qual o nome do lugar? Monte Pascoal, né? E como é que eles conseguiram chegar perto dos indígenas? Será que eles eram bonzinhos? Será? Eles caçavam e pescavam, a gente sabe disso já, né? Será que eles usavam armas? Meu Deus. Será que os portugueses foram bonzinhos? Será que amarraram eles no tronco? Não sei. Vamos ler? Vamos aprender? História maravilhosa. Vamos ler. Se você quiser parar para ir ao banheiro, faça. Pause o teu vídeo e vá ao banheiro, depois retorne, tá bom? Vamos acabar junto com a tia. E eu vou continuar. Você vai pausar. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, eles se depararam com um povo que nunca tinha visto anteriormente. Pessoal, mulheres nuas, homens nus, crianças nuas, né? Todo mundo ali comendo, sentado, sem prato, sem colher e garfo. Imagina os europeus todos chiques, né? Usavam copos de vidro, né? Porcelana, garfos de metais, né? Metais finos. E os índios comiam com suas mãos, amassando ali naquele recipiente de palha, né? As peneiras. Que coisa, deve ser assustador, né? Os primeiros contatos, vamos lá, Ao desembarcar, Pedro Álvares Cabral em sua esquadra representou o início do contato entre os povos indígenas e os portugueses. Naturalmente, no início, a impressão de um grupo sobre o outro foi estranha, já que nenhum deles havia conhecido pessoas parecidas, né? Nem os portugueses conheciam os índios, nem tampouco os índios conheciam aquelas pessoas cheias de roupas, né? Bota, calça, blusa de manga comprida, relógio, né? Provavelmente devia ter alguma mulher ali cheia de pinturas, né? Maquiagem, ouros. Os portugueses que tinham pele clara e barbas longas chegaram com roupas pesadas e coloridas, cavalos, armas de fogo, quer dizer, revólver, joias, ouro e muitos outros objetos comuns na Europa. Por outro lado, os indígenas tinham pele escura, né? Não é pele negra igual a minha, né? É pele avermelhada, né? Era um tom avermelhado, cabelo liso e pouquíssimo pelo no corpo. Andavam nus,
e com seu corpo pintado com a tinta natural de uma madeira que a gente vai descobrir qual é. Você sabe qual é? Sabe? Me conta. Pau-brasil? Acertou, isso mesmo. Nessas condições, o grupo se encontrava, apesar de estranhos, né? Os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas ocorreram de forma amigável. Bonitinho, hein? A primeira estratégia dos portugueses para estabelecer o contato foi o escambo, troca. Olha, você me dá esse copo e eu te dou esse lápis, né? Isso é troca, se chama escambo, né? Essa era uma prática comercial utilizada no passado, em que trocava um produto por outro. Aumento da convivência. Com o passar dos anos, a chegada cada vez mais de expedições portugueses no Brasil, né, o contato com o indígena começou a se alterar. As relações que eram inicialmente amistosas ficaram cada vez mais tensas, por uso de violência por parte dos portugueses, que se tornou mais frequente. O que aconteceu? Os portugueses tinham que tirar alguma coisa dessa terra. Por quê? Fica ali, um montão de terra, um montão de árvore. Eles botaram os índios para trabalhar para eles. E retirando da terra dos índios a mercadoria dos índios. E os índios não gostaram disso. Os indígenas trabalhavam assim, eles plantavam, colhiam e comiam, pescavam e comiam. Eles arrancavam árvore, mas somente para a necessidade deles. Eles não destruíam a terra. Já os portugueses chegaram aqui devastando, né? A gente pode ver aqui, eles colocando os portugueses, os indígenas para trabalhar. E eles não estavam acostumados com isso. E arrancando todas as árvores. E essas árvores serviam para tirar a tinta avermelhada que pintava o corpo dele. Mas, todavia, essa árvore na Europa tinha um valor financeiro muito grande. Enquanto os portugueses eram escravos do Oriente, que não tinha especiarias, não tinha tapete, comprava caro, agora ele ia ter uma mercadoria que ele poderia vender. Ele ia ser dono do próprio negócio, que não era dele, que era dos índios. E isso ficou muito ruim. E só foi chegando gente. E foi chegando, provavelmente naquela época, né, montando barraca na área do índio. E agora? O que eles iam fazer? Os índios só tinham arco e flecha, e eles vinham com arma de fogo, né, como nós vimos aqui. Nesse sentido, o escambo era utilizado para conseguir a mão de obra indígena. Começou a ser substituído pela violência. Já não queria mais pagar. Já queria que fizesse na marra, como diz a linguajar vulgar, né? Vamos entrar, você tem que trabalhar e não vai receber. Olha, quem no início trocou um espelho por um relógio, agora já queria tudo de graça. E assim, na vida, nada a gente consegue, né? Com violência, né? A gente fala na sala de aula que você vai pedir um lápis emprestado do seu colega, aí você não pede, você chega na mesa do colega e pega o lápis. Esse lápis é meu, mas eu quero usar. Mas não é seu, é meu. Na marra? Na violência? Não pode. Isso não existe mais. Além do trabalho, a questão da terra foi de grande importância para o aumento dos conflitos entre os portugueses e indígenas. Os portugueses, por se acharem superiores aos indígenas e pela assinatura do Tratado de Tordesilhas, que os indígenas nem sabiam que era isso, acreditavam ter o direito em toda a terra e para isso se utilizavam da violência. Para que os indígenas os respeitassem, já seriam inferiores. Que pena, né? Isso não quer dizer que os povos indígenas não lutaram contra a sua escravização e a dominação pelos portugueses. Intensas guerras foram travadas ao longo de toda a colonização e com todo o território brasileiro. Todavia, o armamento português, por muitas das vezes, foi diferencial para a vitória nessa batalha. Com certeza, né? Os índios não estavam acostumados com luta, né? Na verdade, aqui, nessa época aqui, não existia tribos, né? Eles moravam nas aldeias, as ocas dele eram tudo junto, né? Nesse tempo. Nesse sentido, é importante perceber
que a relação entre os portugueses e o indígena foi muito variável, devido aos interesses que se faziam presentes. Ora, uma relação amistosa, o que é isso amistosa, crianças? Amiga, calma, né? Igual a nossa. Ora, era uma relação violenta pela escravização dos indígenas e pela dominização da terra. De amistosa passou a ser violenta. A Igreja Católica e o contato com os indígenas. Nós vimos lá no início que na companhia do Pedro Álvares Cabral vieram padres, né, que se chamam jesuítas. O que os jesuítas fizeram com os índios? Os portugueses eram extremamente católicos, né, uma religião lá da Europa, de Portugal. E os indígenas não tinham nada com esse negócio de religião. Eles tinham um chefe deles, o cacique e o pajé, que rezava, que batizava, que fazia a união entre o índio e a Índia, né? Eles não tinham essa coisa de religião que nós temos hoje, né? Os católicos o catolicismo era a religião oficial no Estado português, e a Igreja Católica foi muito importante no financiamento das expedições para o Brasil. Em contrapartida, o dinheiro empregado, muitos missionários religiosos vieram para a nossa nova colônia de Portugal, com o objetivo de catequizar, quer dizer, transformar os índios em católicos, a população já existente. Ou seja, apresentar a fé católica e convencê-los ao catolicismo, já que os indígenas não tinham sua própria religião. Que ele cultuava, né? Além de questão religiosa, os missionários religiosos ensinavam aos indígenas os hábitos europeus de trabalho e comportamento. Era uma tentativa de fazer com que esse povo adotasse a cultura europeia, vista pelos portugueses, como cultura certa a ser seguida. Ainda é preciso dizer que a expansão da fé católica para o povo indígena no Brasil estava diretamente ligada à criação de ordem religiosa dos jesuítas. Em meados do século XVI, a partir da criação dessa ordem religiosa, a expansão do catolicismo e da cultura europeia para a América e os portugueses para toda a colônia portuguesa foi sistematizada. Todos tinham que ser católicos. A redução dos povos indígenas. Contudo, ao longo da colonização do nosso país, essa população foi reduzida drasticamente. Povos indígenas foram completamente extintos. Quer dizer, acabou. Outros reduzidos a números muito pequenos. Isso se deu por diversos motivos relacionados ao contato com os portugueses, sendo os principais fome, a guerra e a doença, né? A vinda de um povo estranho para sua terra traz muitas coisas, né? Traz cultura, mas também traz doenças. E foi isso que aconteceu, né? Muitas doenças contagiosas como gripe, sarampo, catapora, que hoje são facilmente tratadas, levaram à morte muitos indígenas, pois o sistema de defesa do corpo da população nativa, dos indígenas, né, não conseguia combater tais doenças. Aí diz aqui embaixo, algumas tribos indígenas causavam grande medo nos portugueses, pois praticavam o canibalismo. Esse ato acontecia após a guerra, quando se fazia uma grande celebração pelo fim dos conflitos, inclusive com a participação dos prisioneiros. No fim do evento, os prisioneiros eram mortos e sua carne era servida à tribo. Cultura deles. Era assim que eles viviam. Os portugueses não queriam adaptar a cultura deles ao povo indígena. É isso aí. Então, na página 31, nós temos exercícios de 1 a 4, referente aos primeiros contatos entre os indígenas e portugueses. Na página 32, nós temos de 5 a 8, tá? Vocês podem ler e fazer sozinhos. Então, nós estamos chegando bem no final. Que pena, que história maravilhosa, né? Vamos lá. Início da colonização portuguesa no Brasil. Eu estou adorando essa coisa de...
analisar os primeiros planos da colonização do Brasil. 1500, né? Cabral chegou com a sua expedição ao Brasil e garantiu aquelas terras que seriam de propriedade de Portugal, né? Contudo, foram 30 anos entre esse início da colonização, de 1500, mais 30 anos, 1530, esse período de colonização. Agora nós vamos falar das primeiras expedições, né? Quem foram os primeiros povos que chegaram, fixaram os seus pés aqui na Nova Terra? Uma coisa, isso se deu sempre no litoral. A gente estudou isso aqui em geografia, falando de litoral, né? Eles vieram sempre assim, às margens do oceano, tá bom? 2 anos após a chegada do Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1502, né? O rei de Portugal formou uma nova expedição em direção ao Brasil. Dessa vez, o objetivo dos navegantes era mais claro: explorar e reconhecer o litoral brasileiro. Vamos chegar lá, vamos ver o que tem. Tem bicho, tem gente, já sabe que tem gente. Mas o que dá essa terra? Sabemos que tem uma árvore que extrai tinta vermelha, né? Que seria bom, né? Essa finalidade, a expedição chegou ao Brasil e navegou por grande parte do litoral. A partir disso, alguns locais receberam seus primeiros nomes, em português, como Cabo São Tomé, Cabo Frio, São Vicente, entre outros. Apesar dessas regiões terem sido batizadas elas foram batizadas pelos portugueses. Além disso, foi possível se desenhar um mapa mais fiel à realidade do território brasileiro. Um outro objetivo dessa expedição era encontrar ouro, prata nesse território, seguindo a ideia do metalismo, própria dos reis absolutistas do europeu. Aqui, ó. Para se desempenhar na atividade, o rei ofereceu aos comerciantes portugueses o contrato de exploração do pau-brasil no Novo Mundo. A concorrência foi vencida por um grupo de comerciantes liderado por Fernão de Noronha. Assim, em 1503, se tornou a primeira expedição à extração do pau-brasil. Fernão de Noronha agora é um lugar, né? É uma ilha. Assim, os portugueses se espalharam pelo litoral brasileiro. Ó. Tá vendo aqui, ó? Bem à margem do oceano, né? Eles fizeram feitorias, que eram armazéns para guardar madeira. Como apresentamos na outra aula, a principal mão de obra utilizada era a mão indígena, né? Dessa maneira, a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil. Qual foi a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil? Extração do pau-brasil. Assim, o rei da França começou a organizar expedições em direção ao litoral brasileiro para a extração do produto, respeitando o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era Brasil, era Portugal e Espanha. Olha aí, entrando outra união aí, ó. França, né? Aqui a gente diz, ó, além dessa estratégia, Portugal elaborou uma expedição guarda costeira, comandada por Cristóvão Jacques, que navegou no litoral brasileiro de 1516 a 1519, novamente em 1526 e 1528. Os objetivos dessa expedição era afastar os inimigos estrangeiros e reconhecer o litoral brasileiro. Após essa expedição, o comandante sugeriu ao rei o povoamento do território brasileiro, quer dizer, trazer pessoas para morarem aqui. Anos depois, o rei Dom João III aceitou a recomendação e decidiu enviar uma expedição com a missão de povoar o Brasil. O comandante dessa expedição era Martim Afonso de Souza. Eu tinha um aluno no ano de 2019, ele gostava muito da aula de história, e ele falava de Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza, Martim Duarte da Costa, vocês devem lembrar dele, né? Martim Afonso de Souza, que liderou a esquadra sobre o litoral brasileiro e pela primeira vez entrando com maior profundidade pelo território do Novo Mundo. O que é colonização? Né? Em outra aula, analisamos a chegada dos portugueses ao Brasil, não foi?
e até agora observamos que inicialmente não houve um projeto de ocupação dessas terras. Entre idas e vindas, os portugueses exploravam as terras, encontravam através dos indígenas, se fixavam no litoral, em pouco tempo retornavam à Europa. Vinha, ficava um pouquinho e ia embora. Nesse sentido, de 1500 e 1530, chamamos esse período de pré-colonial. Mas o que é a colonização? Boa pergunta. A colonização é a ocupação de um território por outros países, sendo o espaço utilizado para a exploração dos seus recursos naturais e o povoamento com a cultura do país colonizador, que no caso era Portugal. Vamos ver algum exemplo para ver se fica mais fácil. Portugal colonizou o Brasil entre 1500 e 1822. Isso quer dizer que entre esse período houve a ocupação de território brasileiro pelos portugueses e esses exploraram os recursos naturais. Apesar do exemplo, não foi apenas Portugal que colonizou o Brasil. Muitos outros países, sobretudo os europeus, colonizaram diversos espaços pelo mundo. A Espanha colonizou toda a América do Sul e Central, com exceção do Brasil, e algumas ilhas do Caribe. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos e o Canadá. A Índia, a Austrália, a França colonizou a Guiana e parte do Canadá, o Haiti e a Argélia. Assim podemos ver que a colonização de regiões no mundo não foi exclusivamente portuguesa. Em todos esses lugares houve ao menos um fator em comum: pacto colonial. Esse pacto colonial era uma definição que todas as mercadorias que saíram das colônias deveriam ir para sua metrópole ou ser negociado por comerciantes da metrópole. Portanto, o Brasil só poderia exportar seus produtos para Portugal e os Estados Unidos para a Inglaterra, a Argentina para a Espanha. Contudo, é importante sabermos que nem toda colonização desenvolvida de forma igual. O que é metrópole? País colonizador. Durante muito tempo, os historiadores dividiam a colônia em colônias de exploração e colônias de povoamento, sendo a primeira voltada para a exploração econômica e outra para o povoamento de habitantes metropolitanos. Contudo, hoje em dia, esses termos já não são mais utilizados, pois toda a colônia servia para os dois motivos, tanto para a exploração econômica como para o povoamento. Araribóia foi o chefe da tribo indígena, que habitava o litoral do Rio de Janeiro durante o século XVI. Se aliou aos portugueses na batalha pela conquista da Baía de Guanabara, contra os franceses e os indígenas tamoios. Como recompensa dessa guerra, recebeu um pedaço de terra próxima à região da batalha, que futuramente iria se tornar a cidade de Niterói. Olha lá, Araribóia era um chefe de tribo indígena que lutou também contra o seu povo. Nunca ande pelo caminho traçado pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Podemos aprender com o caminho já traçado, mas devemos nos desafiar a passar além dele. Esse caminho, presta atenção, vocês crianças, A gente está falando de conhecimento, A gente viu que a rota de Pedro Álvares Cabral era ir para as Índias. Uns dizem que ele se perdeu e veio para as Américas. Outros dizem que ele veio porque ele queria conhecer e descobrir novas terras. Ele ia mudar de posto. Ele era comandante, ele é um capitão, mas ele ia mudar de posto, ele conhecesse novas terras. Então ele traçou novos caminhos. Não é verdade? Isso que é sair do caminho. Não é se direcionar, tipo, a sua mãe manda você ir na padaria e você ir jogar videogame lá na lan house. Não, isso aí não. Isso é desobediência, tá?
Então, na página 36, nós temos exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, falando sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Na página 37, temos exercício do 6 ao 7. Né? Do 6 ao 7. Aqui na página 38, a gente fala sobre a influência dos indígenas na nossa cultura. Nós já vimos isso aqui nos estudos anteriores, como falamos dos povos indígenas, né? Vocês podem ler esse contexto aqui da página 38 e 39 e fazer os exercícios da página 41. E assim terminamos nosso conteúdo de história do segundo bimestre. Será o que está vindo aí no terceiro bimestre, hein? Nosso livro vai chegar no dia 15 de julho, terceiro bimestre, mas a gente vai fazer as provas somente com o livro do segundo, tá? O livro do terceiro é para a prova do terceiro bimestre, que vai ser lá em setembro, tá? Aqui, ó, terminamos. Conteúdo de história. Estudamos quantas páginas? Vamos ver? Conteúdo de história, muito bom o conteúdo. 42 páginas, né? Nesse bimestre nós falamos sobre a formação dos estados absolutistas, falamos sobre grandes navegações portuguesas, o Brasil antes dos portugueses, a chegada dos portugueses no Brasil, os primeiros contatos entre portugueses e indígenas, o início da colonização portuguesa no Brasil e a influência indígena na cultura brasileira. Os índios deixaram muita coisa pra gente, assim, ó. Comida, né? A gente sabe usar arco e flecha, né? Algumas palavras vêm da cultura indígena, não é verdade? E essa coisa de trabalhar que o brasileiro tem. Terminamos aqui. Foi bom. História é bom, né? Adoro estudar história com vocês. Qualquer dúvida, volte à leitura. Tivemos bastante conteúdo agora hoje nessa aula. Foram 37 minutos. Mas vocês podem estudar, pausar, levanta, vai ao banheiro, bebe água e volta. Tá? Você tem todo o tempo para terminar isso. A primeira semana de julho, nós não teremos vídeo aula mais. Vocês vão ter o tempo de uma semana para colocar os livros em dia, atividade em dia. Porque não vai ficar muita coisa para trás, né? Se você faz todo dia o conteúdo que a gente expõe nos vídeos, não tem como atrasar, tá bom? Bom estar com vocês nesse dia de hoje. Deus abençoe e até a próxima aula. A próxima aula já vai ser no dia de história, na semana do dia 6, com a videoconferência. Eu e você e eu, juntinhos.